momento de reflexão. Riberto Almeida. Que a graça do nosso Pai Celestial esteja contigo, com toda a tua família. Que o Senhor possa te abençoar através da sua palavra, do que nós temos ensinado e ministrado a todos, através desta palavra que é a Sagrada Escritura, a palavra de Deus. E eu sei o quanto Deus, Ele quer nos fortalecer, nos abençoar, para que nós venhamos permanecer firmes no Senhor. Você sabe por que nós estamos falando, refletindo tanto em perseverarmos, em estarmos firmes no Senhor, em nos separarmos do mundo, do pecado, de tudo aquilo que tenta nos afastar de Deus e enfraquecer a nossa fé? Sabe por que temos falado muito sobre isso? Porque nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está muito perto de voltar para levar a sua igreja e o seu povo. Por isso que a palavra, a mensagem que temos ouvido nesse tempo é uma mensagem que é uma exortação do próprio Deus, porque Deus, Ele não quer perder a sua igreja nem o seu povo, mas Ele quer levar o maior número de homens, mulheres, jovens e crianças para viver com Ele na eternidade. E existem motivos para isso. E o único motivo de Deus ter tanto esse interesse, essa preocupação de sustentar o seu povo aqui nessa terra, nesse mundo, até que Cristo venha, é porque nós somos criação dele. Nós tivemos um custo muito alto pelo próprio Deus para Ele nos formar, para Ele nos criar. E sabe, a palavra fala que nós fomos criados à semelhança do Senhor, à sua imagem e à sua semelhança. Olha o que diz a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Efésios capítulo 4, versículo 27. A mensagem que eu tenho trago para você, meu querido irmão, amigo, discípulo da nossa comunidade, a Casa de Deus, são mensagens que eu recebo do Senhor a partir do momento que eu tenho o meu devocional, o meu momento de oração com Ele, nas primeiras horas do dia. As primeiras horas do dia eu não faço nenhuma outra coisa a não ser a consagrar aquelas horas do início do dia ao meu Deus, porque eu estou servindo ao Criador dos céus e da terra, e eu tenho que o adorá-lo, tenho que servi-lo com tudo que faz parte de mim, da minha vida, do meu dia a dia. E todas as vezes que tanto eu como você ou qualquer pessoa que dedique a sua vida em todos os dias ter os seus momentos de oração com Deus, ela vai ter sempre uma palavra de Deus no seu coração. Porque Deus, a Bíblia diz lá em Isaías, que Deus não é surdo para que não possa ouvir a nossa oração, a nossa voz, a nossa petição, e a sua mão não está encolhida para que não possa tocar em nós, abençoar, para que não possa ministrar no nosso coração e nos sustentar na sua presença. Mas
esta palavra eu estava refletindo e aplicando ela na minha vida, porque o Senhor não está chamando somente a atenção da igreja, o Senhor está chamando a atenção de todos aqueles que confessam a sua fé em Cristo, porque Jesus não quer que nenhuma alma, nenhuma vida se perca ou se embarace nesta vida, mas que permaneçam firmes e perseverantes, guardando a sua fé, tendo uma vida guardada, protegida, servindo ao Senhor diante desse mundo que não querem saber muitas vezes do Senhor. Mas Efésios capítulo 4, versículo 27, foi a palavra, o versículo bíblico que o Espírito Santo me levou a estar meditando, lendo, entendendo a vontade de Deus para mim e para você e para nossa comunidade, a casa de Deus. Por isso, meus amados e queridos irmãos, discípulos da nossa comunidade, recebam a palavra no coração, medite nela, reflita, permaneça firme no Senhor, porque somente quem vai ganhar com isso é você, e a consequência virá sobre a tua descendência, sobre a tua família. A consequência é consequência de bênção, de salvação, de libertação na tua casa. Efésios 4, 27 diz: não deis lugar ao diabo. Olha o tamanho desse versículo. Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. E eu estava refletindo, e esse versículo ele tem um significado. Deus está falando com a igreja dele, o Senhor está falando com o seu povo, o Senhor está falando comigo, contigo, para que nós não venhamos dar brecha, para que nós não venhamos dar oportunidade, para que nós não venhamos dar lugar para que a força maligna possa nos influenciar a nos afastarmos do Deus a qual confessamos a nossa fé. Então veja, não deis lugar ao diabo significa não dar oportunidade para que o mal, a tentação ou o pecado venha a atuar em sua vida. Veja que a intenção do coração de Deus é que nós sejamos influenciados pelo Espírito Santo de Deus a viver uma vida separada do mundo, do pecado, em comunhão com Ele, uma vida de oração, que jamais venhamos amanhecer o dia e começarmos o nosso dia querendo fazer a nossa rotina, nosso dia a dia, sem antes consagrarmos as primeiras horas do dia ao nosso Pai Celestial, porque nós estamos caminhando com Cristo, com a intenção de irmos morar na eternidade, e para isso nós temos que ir nos preparando no dia a dia, para que nós não venhamos dar lugar ao diabo, sermos fracassados, sermos entristecidos, sermos feridos no decorrer dessa trajetória cristã e perdermos a maior oportunidade da nossa vida, de sermos alcançados pela bondade de Deus e passarmos a viver com Ele na eternidade. Por isso que o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção por meio do Espírito de Deus, que o orientou a falar esta palavra para os irmãos, para os crentes, para os cristãos, para a igreja em Éfeso. E esta palavra está relacionada também, ela não se perdeu no tempo. Mas esta palavra, esta passagem bíblica, ela está relacionada para mim, para você, para nossa casa, para nossa família. Veja, não deis lugar ao diabo. Isto é um chamado de Deus para resistir às influências negativas e evitar ceder aos impulsos pecaminosos. Quando o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, fala esta palavra, que não podemos dar brecha, não podemos dar lugar ao diabo, é porque o Senhor, Ele nos chamou
não para ser cauda, não para viver debaixo das prisões satânicas, não para vivermos entregue à idolatria, à feitiçaria, ao engano. O Senhor nos chamou para resistirmos a todas essas influências do mundo pecaminosa que tenta nos mostrar que hoje tudo é normal e que não é preciso você dedicar uma vida de consagração, de separação, uma vida firme no Senhor. Porque você aceitou Jesus, já está salvo para sempre. A nossa salvação, ela será implicada, ela vai implicar a partir do momento que nós não firmamos nossos passos e não passamos a viver nesse mundo separado do mundo. Olhe que a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 1: não vos conformeis com este mundo, mas renovai a nossa mente, o nosso pensamento, para que possamos entender a boa e agradável vontade de Deus para a nossa vida. A passagem bíblica, meus queridos discípulos e irmãos da comunidade Casa de Deus, e a você que está nos acompanhando, que assiste o nosso vídeo, a nossa transmissão pelo nosso canal, que recebe a palavra, que está ali unindo a sua fé conosco, é para você também, é para a igreja de Jesus Cristo. A passagem bíblica que nós lemos de Efésios 4:27, que diz: não deis lugar ao diabo. Esta passagem bíblica enfatiza a importância de não dar brecha para que o diabo tenha influência em suas ações e nas suas decisões. As nossas ações e decisões têm que ser influenciadas pelo Espírito Santo de Deus. Para isso, meu irmão, nós temos que dar lugar a Deus, ao Espírito Santo. Quando o Espírito de Deus não encontra lugar na nossa vida, ele vai se afastar, porque ele não pode interferir no seu livre-arbítrio. Então, nós temos que entender que nós temos que dar lugar ao Espírito Santo e não permitir que venhamos dar lugar ao diabo, porque isso trará destruição, maldição, frieza espiritual, trará muitas desgraças, não só na nossa vida, mas na nossa família, na nossa descendência, e o pior, a morte eterna. Viver separado da eternidade, do lugar que Jesus disse: eu vou preparar lugar para cada um de vocês, e eu voltarei, eu virei para levar vocês, para que aonde eu esteja, vocês estejam comigo. Esta é a vida cristã, essa é a vida cristã, é ser firme, é ser perseverante, é ter um pensamento firme, é saber o que realmente você quer. Nós não podemos viver a nossa vida em cima do muro, ou estar acompanhando a banda. Nós temos que seguir a direção do Espírito Santo de Deus, e sempre que nós estivermos orando, lendo a palavra de Deus, meditando aqui, o Senhor estará ministrando no nosso coração, falando conosco. Entenda uma coisa: a passagem bíblica de Efésios 4:27 enfatiza a importância de não dar brecha para que o diabo não tenha influência em suas ações e decisões. Agora veja comigo, o que eu quero mostrar para você e revelar a você não é nada do meu conhecimento, mas é a palavra de Deus. E isso que o apóstolo Paulo fala: não deis lugar ao diabo. A influência maligna, ela não está vindo de hoje não, dos nossos dias. A influência maligna hoje, ela está mais autêntica, ela está mais firme. Porque, vou dizer uma coisa para você, mais do que o cristão, mais do que a igreja, Satanás, ele acredita muito mais que muito em breve
Jesus está despontando nas nuvens para arrebatar o seu povo, a sua igreja, e ele sabe que a cada dia que passa, os fins da sua trajetória em fazer o mal está chegando ao fim, e ele será destruído e aprisionado por 1000 anos, e depois de 1000 anos ele viverá a morte eterna. Deus o destruirá. Por isso que ele acredita muito mais do que a própria igreja, do que os próprios cristãos, porque muitas vezes estamos confessando a nossa fé, mas não prestamos atenção, não estamos atentos, e ficamos por coisas tão banais, dando lugar, dando brecha, para que ele comece a atuar nas nossas ações, nas nossas decisões, para esfriar nossa fé, para nos tornar uma igreja fria, para nos tornar um cristão apático, que não tem o fervor, o amor, a alegria de adorar, de glorificar, de saltar, de pular ao Senhor, reconhecendo como único Deus. E esta influência maligna, ela vem desde o princípio e segue aos dias de hoje. Ora, a Bíblia fala lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1 e 6, quando Eva dá brecha para ouvir a serpente e é influenciada com dúvidas e questionamentos e incentivada a desobedecer a Deus. Esta é a situação das pessoas hoje nos nossos dias. Isso inclui todas as pessoas em geral, cristão e não cristão, são influenciadas a encherem-se de dúvidas, de questionamento e a desobedecer a Deus e não aceitarem o plano de salvação que foi estabelecido por Deus através da morte de Jesus Cristo, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. É esta influência maligna que vem desde o princípio e segue até os dias de hoje. Por isso, meu querido irmão, discípulo de Jesus Cristo, a partir de mim, a partir de você, estejamos de olho, atento e esperto. A Bíblia diz em Apocalipse: eu vou vomitar da minha boca aquele que é frio ou que é morno. Ou você é um crente fervoroso de oração que adora ao Senhor, ou então a Bíblia diz em Apocalipse: Deus não aceita. O altar de Deus tem que ter fogo, tem que ter sacrifício, tem que ter adoração. Se Jesus se sacrificou a si mesmo para cumprir o propósito de Deus, quem é eu, quem é você, para querer viver um cristianismo na moleza, fraco, sem enfrentar lutas, sem se separar do mundo, do pecado, na boa, achando que Jesus vai voltar, eu estou salvo e acabou e pronto? De maneira nenhuma. Se Jesus pagou um preço alto, ele disse: a minha vida eu dou em resgate de muitos, e foi isso que ele fez, e eu tenho que dar a minha vida por amor ao Senhor, abandonar tudo aquilo que me afasta de Deus. Ou eu sou um cristão ou eu não sou, porque Jesus, ele disse: a palavra do cristão tem que ser sim, sim, ou não, não. Então veja, a influência maligna vem desde o princípio e segue os dias de hoje. Eva dá brecha para ouvir a serpente. Meus irmãos, preste bem atenção com quem você tem conversado, com quem você tem caminhado, com quem você tem feito alianças. Está te edificando? Está te colocando para cima? Está te fortalecendo? Está te ajudando na caminhada cristã? Ou está te desviando por outro caminho que você já nem sabe mais quem é? Tu já não tem mais a tua identidade. Então, veja, ora, a Bíblia diz, Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 6, ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta serpente falou para a mulher. Olha o bate-papo da serpente com a mulher.
Preste bem atenção com quem você tem se envolvido. Nossos pais nos diziam um ditado popular, e esse ditado popular está na Bíblia. Mas nossos pais diziam: me diga com quem tu andas, que eu digo com quem tu és. E a Bíblia diz a mesma coisa: não vos acompanheis com as maus companhias, porque ela corrompe os bons costumes. Eva começa a trocar conversa, bate-papo, a ter amizade, a ter relacionamento com a serpente. E a Bíblia está dizendo que a serpente era o animal mais astuto que tinha no campo, lá no jardim. Sabe o que é ser astuto? É aquela pessoa que se aproxima de ti, mas ela vai te induzindo, ela vai te seduzindo, ela vai te influenciando a se distanciar do Senhor, a mostrando que isso é caretice, é bobagem. Servir a Deus, está longe do pecado, está longe de um copinho de cerveja, está longe de um copinho de vinho. Isso é bobagem, não faz mal não. Dá uma saidinha, e ali e acolá. É esse engano que a serpente levantou contra Eva. A influência maligna vem desde o princípio e segue os dias de hoje. E a serpente diz assim: olha os papos da serpente. Ô Eva, amiga, é verdade que Deus disse para vocês não comer de toda a árvore do jardim? Olha aí. Ela sabia, a serpente sabia que Deus tinha falado para eles que eles poderiam comer do fruto de todas as árvores do jardim, menos de uma árvore. Mas ela está dizendo: é verdade, amiga, que Deus falou que você não pode comer o fruto de nenhuma árvore. Então a Eva acha aquilo normal, é um bate-papo. A serpente não é crente, não serve a Deus, mas é minha amiga. Ou eu influencio a serpente para repreendê-la e se converter a Deus, ou então eu corto os relacionamentos, eu corto a amizade, porque não me edifica, mas me afasta do Senhor. Então disse a mulher, olha só o bate-papo. Eva falou para a serpente: amiga, Deus disse que do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Foi isso que Deus falou, amiga, e pode provar de tudo, menos daquela árvore. Sabe o que foi que a amigazinha da Eva disse à serpente? É isso que a serpente tem falado. Por isso que a Bíblia está dizendo, Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Eva deu lugar. Por isso que veio toda essa carga pesada sobre a humanidade. E a Bíblia diz, por causa de um pecado, por causa do pecado de um homem, veio a condenação, o julgamento. O pecado entrou sobre a face da terra por causa do pecado de um homem. Mas a Bíblia diz também, por causa de um homem que entregou a sua vida para levar os pecados da humanidade, Jesus Cristo, por causa de um homem, entrou também a salvação sobre a face da terra. E o que você escolhe, meu irmão? Qual é a sua decisão? Quem tem te influenciado a viver a vida distante de Deus na situação que você está vivendo? Olhe, Jesus disse, eu vou para junto do meu Pai, mas eu voltarei. Então a serpente está aqui, seduzindo, iludindo a mulher, colocando na mente dela, no coração dela, dúvidas, questionamento e incentivando a desobedecer a Deus. Então olha o que é que a serpente diz. Então a serpente disse para Eva, amiga, isso é papo furado de Deus, isso não é verdade, isso é mentira. Certamente vocês não vão morrer ao comer daquele fruto, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, vai se abrir os olhos de vocês e vocês serão como Deus, amiga, sabendo o bem e o mal. Não deis lugar ao diabo. A influência maligna está aí, ainda nos dias de hoje.
Hoje tu não fala mais fisicamente com uma serpente, mas a serpente ela se transformou nas coisas belas, bonitas, em pessoas, em objetos, em momentos, em uma vida à vontade. A serpente se transformou em tudo isso e tem falado com a igreja, com muitos cristãos que têm sido induzidos. Sabe por que eu digo a igreja e os cristãos? Porque a serpente não está preocupada com aqueles que não são cristãos, que não aceitaram a Cristo. A serpente está mais preocupada com aqueles que já declararam a sua fé em Jesus, que estão dentro de uma igreja, inseridos em um ministério. Essa é a maior preocupação e o foco principal de derrubar, de destruir da serpente é o cristianismo, é a igreja de Jesus Cristo. Então olha o papo dela para a Eva, amiga, isso é mentira, isso é conversa de Deus. E viu a mulher, Eva, que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos de Deus, para entendimento. Então tomou Eva do fruto da árvore, comeu e deu também para o seu marido, e ele comeu com ela. Eu vou parar aqui, porque são muitas coisas que nós temos para explicar. Eu quero convidar você, se quer ouvir tudo, vá hoje na nossa comunidade 7h30, que nós vamos concluir tudo isso aqui, mas que você possa guardar no seu coração. A Bíblia diz, só para concluir eu vou ler esse versículo que está no livro de Tiago capítulo 7. Sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que você tem feito para não cair nessa influência maligna, para não cair em tentação? Nós vamos estar falando desse princípio hoje à noite na nossa comunidade. Mas fica esse versículo: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, que ele vai pegar o beco, ele vai fugir de vós. Se você der lugar, ele vai estar te usando para trazer desgraça, destruição, não só na tua vida, mas na tua descendência. Teus filhos, teus netos, que não tem nada a ver com o teu pecado, irão herdar uma herança maldita por serem influenciados por esse espírito maligno a ter dúvida, questionamento e desobedecer principalmente a Deus. Meu querido irmão, discípulos, amigos, vamos orar. Somente a oração nos leva a abrir a nossa mente, os nossos olhos e compreendermos a vontade de Deus. Mas guarde isso no seu coração. Não deis lugar ao diabo, mas sujeitai-vos, pois, a Deus. Ore comigo agora, aonde quer que você esteja, eu convido você a unir a sua fé junto com a minha, e vamos orar ao nosso Pai Celestial. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder a nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar, vamos falar com Deus. Riberto Almeida. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, bendito seja o teu nome, Pai. Toda honra, toda glória sejam dadas somente a Ti, pela bondade, pela graça, pela força do Senhor. Temos vivido, Senhor, em um tempo em que
a influência maligna tem se intensificado em fracassar a tua igreja, em fracassar os cristãos, em fracassar aqueles que têm declarado a sua fé no Senhor. Meu Deus, se levanta, Senhor, para renovar as forças, a mente de toda a tua igreja, de todo o teu povo, e traga, Senhor, um grande mover do Espírito Santo no coração de cada cristão, de cada homem, de cada mulher, cada jovem, cada criança da comunidade Casa de Deus e de todos aqueles que estão conectados conosco agora orando. Traga um mover do Espírito interno, no mais íntimo do coração, da alma desse homem, desta mulher, desta criança, desse jovem, para que essas vidas se levantem, Senhor, com vigor e se torne um cristão autêntico, que tenha uma vida de comunhão, uma vida consagrada, uma vida separada do pecado do mundo, para que todas as brechas sejam tapadas, fechadas. Espírito do Senhor, levanta aquele que está desanimado, aquele que não tem mais o prazer de orar, de buscar a tua presença. Ó Espírito Santo, vem com a tua força, vem com a tua graça, vem quebrando os argumentos, vem quebrando os grilhões que tem amarrado a vida desse homem, desta mulher, desse moço, que já foi um instrumento que estava no teu altar, fazendo a tua obra, evangelizando, pregando, que orava, que se consagrava, que refletia, meditava, estudava na tua palavra. Espírito do Senhor, vem agora, vem quebrar os grilhões, vem aquecer os corações que estão frios, vem abrir a mente, vem abrir os olhos espirituais desse teu filho, Pai, e o levanta nesta hora para viver uma vida autêntica na tua presença, Senhor. Desperta, Espírito Santo, a tua igreja para orar. Desperta esse cristão para buscar a tua face, a tua presença, para viver uma vida íntegra, reta, testemunhando que só o Senhor é Deus. Pai, no nome de Jesus, eu oro a Ti, arranca, Senhor, a tristeza, a angústia, a depressão, a opressão do coração, da mente, da alma desta pessoa. Que o Senhor o fortaleça pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para que a Tua mão e a Tua graça venha sobre esta vida de uma maneira poderosa. Alcança, Senhor, aquele que está doente, aquele que está enfermo. Senhor, eu repreendo essa doença, eu repreendo esta enfermidade. Esta pessoa que está orando comigo, que está conectada, que recebeu esta palavra, Espírito de Deus, entra agora na vida desse homem, desta mulher, e começa a restaurar a sua saúde. Que esse caroço desapareça, que essa dor desapareça, que esse câncer desapareça, que a diabetes, a pressão alta, a dor no peito, a dor no coração, que essa enfermidade, essa doença desapareça. Esta pessoa que está no leito de dor, no hospital, numa sala da UTI, que foi desenganada pelos médicos, Espírito do Senhor, entra agora e traz vida a esse que está hospitalizado, curando, libertando, transformando esta vida, restaurando a sua saúde. Alcança, Pai, agora cada família, cada casa, cada lar, aonde houver briga, aonde houver confusão, rumores de guerra, de separação, de divórcio, nesta casa, nesta família, que seja repreendido agora. Que o Espírito do Senhor entre, Senhor, com providência nesta vida agora, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e nós confiamos em Ti. Meu Deus, aonde esta pessoa está agora, me escutando pela nossa rádio, nos acompanhando, nos assistindo pelo nosso canal do YouTube, aonde esta pessoa estiver agora, seja na sua casa, no trabalho, seja no transporte, aonde ele estiver, que esse lugar seja tomado pela Tua glória, pela Tua presença, e que esta pessoa seja ministrada agora com uma unção de ânimo, de motivação, de coragem, de ousadia, expelindo, Senhor, todo medo, todo espírito de medo, e levantando esta pessoa agora
como uma pessoa forte na tua presença, Senhor, porque tu és o Deus Todo-Poderoso e nós confiamos em ti. E hoje eu declaro sobre a vida desta pessoa que está conectada comigo, eu declaro sobre ela as bênçãos celestiais, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, que assim seja. Amém, Senhor Jesus, e amém. Comunidade Cristã Casa de Deus, unindo a família com Cristo, um lugar de bênção. Avenida Governador Raul Barbosa, 7442, Aerolândia. Dias de comunhão, sexta-feira às 19h30, domingo às 18h30. Venha, junte-se a nós. Comunidade Casa de Deus, um lugar de bênção. Roberto Almeida. Olha, que a graça de Deus esteja com você. Muito obrigado pela sua companhia. Seja edificado, seja fortalecido pela palavra do Senhor que foi ensinada, ministrada no teu coração. Se você receber no teu espírito, tu não vai ser mais a mesma pessoa, mas o Espírito de Deus se apoderar da tua vida como se apoderou da vida de Davi e o transformou em um pastor de ovelhas a um rei de uma grande nação. Assim o Senhor quer fazer contigo. Muito obrigado pela sua companhia. Convido você a ir até a nossa comunidade, a nos fazer uma visita, a juntar-se a nós, a estar conosco. Nós estaremos ali nesta sexta-feira às 19h30 e nós vamos continuar o que nós tivemos meditando, estudando aqui hoje à noite e orando pelas famílias, orando pelos doentes, pelos enfermos, clamando pela proteção do sangue de Jesus sobre a nossa vida. Domingo às 18h30. Domingo às 18h30 é uma noite de adoração ao Senhor e a noite da família. E você é nosso convidado. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus e até lá. Aonde a tua glória me levar, eu Comunidade Cristã Casa de Deus, unindo a família com Cristo, um lugar de bênção. Avenida Governador Raul Barbosa, 7442, Aerolândia. Dias de comunhão, sexta-feira às 19h30, domingo às 18h30. Venha, junte-se a nós. Comunidade Casa de Deus, um lugar de bênção. ouvir a tua voz. Espírito de Deus, quero cumprir o teu. Fé em Deus é tudo o que você precisa.